E nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em Romanos, capítulo de número 13, a partir do verso 11. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Irmãos, esse foi o texto pelo qual nós fomos conduzidos pelo Senhor na conferência que tivemos lá em Goiânia. Então foi um texto base e, se o Senhor assim permitir, irmão, nós estaremos algum tempo diante desse texto para conduzir as nossas vidas, para trazer revelações grandemente para nós, que foi um tempo onde o Senhor está trabalhando não só ali em Goiânia, mas em todos os lugares que a gente percebe onde tem os irmãos reunidos, o Senhor tem se voltado grandemente, chamando a nossa atenção sobre esse tempo pelo qual nós estamos vivendo. Já é tempo, irmãos, é tempo de nós acordarmos. É tempo da igreja se posicionar diante do Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem trazido. Sabe, a gente tem andado, nós, nesse tempo que nós tivemos lá, a gente viu muitos irmãos de muitas localidades, sabe, de muitas cidades grandes, aonde ali há um casal só naquela cidade. Você vê o tamanho do sofrimento das pessoas e o chamado do Senhor, pelo qual ele tem chamado a sua igreja a um pleno arrependimento. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque o Senhor está para voltar. O Senhor está para vir buscar a sua igreja. Então é tempo de nós acordarmos, porque, irmãos, penso que todos nós, e já temos uma caminhada, já temos um tempo com o Senhor, e nós precisamos de colocar a nossa boca no pó, para que realmente a palavra do Senhor, ela convença o nosso coração. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos andando, mas nós estamos andando mais pelas nossas próprias vontades do que pela vontade do Senhor. Então, como diz a palavra aqui, nós que conhecemos o tempo já, o tempo que nós estamos vivendo, todos nós com plena certeza, com plena convicção, todos nós temos plena convicção de que é os últimos dias, o último tempo que nós temos antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que conhecemos esse tempo, já é hora de despertar do sono, Porque vai alta a noite e o dia está chegando. Esse grande dia do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser algo muito real para nós. Ou nós estamos nos enganando, ou nós estamos aqui vivendo, cumprindo uma tabela simplesmente de todos os finais de semana nós nos reunir, ouvir a palavra, irmos para nossa casa e continuar do mesmo jeito. Não, irmão, a palavra de Deus, ela precisa trabalhar em nossos corações, ela precisa, e nós precisamos nos posicionar. Como o verso 13 aqui, andemos dignamente. É um chamado do Senhor para nós poder andar, não mais
porque nós já conhecemos, nós sabemos da obra de Cristo, nós já conhecemos que todos nós nascemos de novo, todos nós que nascemos de novo, nós temos deslumbrado, nós temos visto o reino de Deus. Irmãos, nós vamos caminhar por alguns textos e eu quero me ater muito nessa questão. Os princípios elementares da doutrina pela qual nós fomos chamados. E a doutrina elementar, assim, as doutrinas principais nossa é a nossa morte com Cristo. Nascemos de novo quando nós cremos que nós morremos com Cristo. Quando nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora Cristo é a nossa vida. Então esses são os princípios elementares pelos quais nós vamos poder viver. Mas a palavra de Deus lá em João capítulo 3, verso 3, o Senhor Jesus fala para Nicodemos, assim, com muita clareza, dizendo assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, penso que todos nós que estamos aqui nascemos de novo, todos nós cremos na obra de Cristo, todos nós tomamos posse da nossa morte e da nossa ressurreição com Cristo. Então nascemos de novo. Então nós podemos deslumbrar, nós podemos ver o reino de Deus, né? Mas o Senhor diz assim, aí Nicodemos fica muito confuso. Como pode um homem, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O Senhor diz: não. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Mas antes disso ele diz assim, algo muito precioso para nós: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, são dois aspectos muito preciosos para nós: ver o reino de Deus e entrar nesse reino, sabe? São coisas assim muito distintas para nós, pelo qual nós, porque o ver o reino de Deus foi Deus quem veio até nós, foi Deus quem se revelou a nós, foi Deus que mostrou a sua salvação plena para nós, foi Deus que entregou o seu Filho naquela cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ver o reino de Deus, né? Então, quando isso aconteceu, irmãos, agora ele diz assim: agora você precisa entrar nesse reino. E entrar, é isso que nós estamos caminhando hoje, irmão, porque todos nós que nascemos de novo, o Senhor veio fazer habitação em nós. E quando ele veio fazer habitação em nós, o que ele está fazendo? Ele está revelando o seu Filho a cada um de nós. Dia a dia nós estamos sendo semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer que nós reinaremos com Ele, né? Então Ele vai ter que formar o caráter do seu Filho em nós, e para isso Ele derramou nesse mundo o Espírito Santo, pelo qual nós podemos ser ajudados para podermos realmente ter esse tempo precioso diante do Senhor, e se as nossas vidas serem transformadas de dia a dia, nós sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esses aspectos eu quero, com a ajuda do Senhor, trazer a nossa memória, trazer ao nosso coração nessa noite, para que, então, a partir de hoje, irmão, seja um tempo pelo qual nós, como Igreja do Senhor, podemos deixar as coisas antigas para trás, porque tudo se fez novo nas nossas vidas, né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. E, em primeiro lugar, eu quero colocar algo muito precioso para nós, para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que receberam a vida de Cristo. A eternidade para você, ela está garantida, irmão. Ela está garantida, porque não foi homem quem te deu a vida eterna, foi Deus quem te deu.
Sabe, irmão, quando você... Porque a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, se você recebeu Cristo Jesus, se você recebeu a vida de Cristo, lembre-se, a eternidade para você está garantida. Agora, nós temos entre nós hoje e a eternidade, nós temos um reino, o reino milenar de Cristo. E a grande luta nossa, a grande luta do Espírito Santo conosco é: vamos reinar com Cristo ou nós vamos ser disciplinados nesse tempo pelo qual nós vamos reinar com Cristo? Aqueles que estiverem Cristo formado neles, aqueles que realmente negaram a sua vida, aqueles que realmente ouviram a voz do Senhor Jesus, que disse assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Aqueles que seguiram o Senhor, negando a si mesmo, tomando a nossa cruz, nós estaremos aptos para reinar com Cristo. Agora, aqueles irmãos que viveram a vida nesse mundo, mesmo crendo no Senhor, mesmo recebendo a vida de Cristo, mas viveram, como diz o texto aqui, o verso 13, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedice, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Aqueles que viveram, irmãos, negando, andando como em pleno dia, aqueles que negaram as suas vontades, os seus desejos e se revestiram de Cristo, estarão aptos para reinar com Cristo. Mas agora aqueles que viveram, que não negaram a si mesmos, que não tomaram a cruz no seu dia a dia e que viveram nas orgias, nas bebedices, nas impudicícias, nas dissoluções, esses que viveram, eles vão ser disciplinados, irmãos. Vão ser disciplinados. Mas naquele grande dia, depois que terminaram o reino milenar, esses que foram desobedientes nesta vida, eles estarão aptos porque eles vão ser disciplinados. E é muito clara a palavra do Senhor quando o Senhor traz ali lá em Mateus capítulo 25, os servos. Aquele servo que receberam os talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 granjeou outros 5. Aquele que recebeu 2 granjeou outros 2 e recebeu do Senhor: muito bom servo fiel. Tu fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que recebeu 1 talento, escondeu o talento, o Senhor justou conta com ele e colocou ele na disciplina e nas trevas exteriores, e ali, mas ele não chamou, ele continuou chamando ele de servo. Ele foi reprovado pelo seu Senhor, mas ele continuou sendo servo e foi disciplinado, irmãos. Então, porque, irmãos, nós vamos ver o texto depois, mas lá em Romanos, capítulo 11, verso 29, diz que a vocação de Deus é irrevogável. Então, se o Senhor te deu a salvação em Cristo Jesus, você não perde ela, mas você vai sim ser disciplinado para que naquele grande dia você possa compreender que você estará aptos a reinar com Cristo. Então, irmãos, o que me chama a atenção, e eu quero ver claramente com os irmãos, é lá no livro de Efésios. Nós vamos ficar hoje só nesse livro de Efésios, para nós ver algumas verdades muito preciosas em Efésios, pelos quais nós poderemos ver
quão precioso é a nossa vida aqui que o Senhor nos deu. Efésios é um livro muito precioso para nós ver dois aspectos dele. Se nós repartir esse livro de Efésios ao meio, são 3 capítulos, são 6 capítulos no total, 3 capítulos que vai falar sobre esse ver o reino de Deus, e nos últimos 3 capítulos vai falar sobre o andar para que você possa andar para entrar nesse reino. Então vai te dar, os 3 primeiros capítulos vão te dar uma base muito firme, pelo qual você vai poder trilhar esse caminho de negação, esse caminho de avanço diante do Senhor. E nós estamos já aqui em Efésios, capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então começa mostrando, irmãos, que nós fomos abençoados, não por merecimento, mas pela graça do Senhor. Não porque nós éramos bons, mas porque o Senhor usou de misericórdia para com cada um. Então Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? Por isso que Efésios 2 também, ele vai falar no capítulo 6, no verso 6, ele fala assim: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aí é a nossa posição, irmão. Por isso que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então esse é o primeiro ponto, irmão, pelo qual nós cremos na obra de Cristo, e as bênçãos elas vêm acontecendo na nossa vida, não porque nós merecíamos, porque a graça do Senhor nos chamou. Porque o verso 4 de Efésios 1, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então essa é a posição nossa, irmão. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Você e eu fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui pela nossa própria vontade, mas o Senhor quem nos conquistou. O Senhor quem se revelou a nós. O Senhor que disse assim: eu quero vocês como meus filhos, né? Então, nós somos santos e somos irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso aí, irmão, é ver o reino de Deus, é experimentar esse reino, é sentir esse amor de Deus, esse amor que foi derramado nos nossos corações. Olha o que diz o verso 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe? Então isso traz uma alegria muito grande para nós, para as nossas vidas, né? E aí você anda um pouquinho mais, você vai ver o verso 13 e o verso 14 desse capítulo 1, dizendo assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui está o grande segredo, irmãos, pelo qual todos nós que cremos na obra de Cristo, como o Senhor Jesus disse lá para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como que nós vemos o reino de Deus, irmãos? Quando nós
ouvimos o Evangelho da nossa salvação, quando nós cremos nele, porque se nós não cremos, irmãos, nós não fomos batizados com o Santo Espírito da promessa. Agora, se nós cremos na obra de Cristo, irmão, nós fomos batizados no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo agora, cada um de nós recebemos dentro de nós o Espírito, e esse Espírito agora ele vai nos acompanhar durante toda a nossa caminhada aqui. Por quê? Porque esse Espírito vai trabalhar em nós para que nós possamos entrar nesse reino. Não só olhar para ele, não só ver, não só deslumbrar. Muitos cristãos hoje, muitos evangélicos hoje dizem assim: não, eu creio no Senhor, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Mas, irmãos, a vida é a velha vida ainda. Sabe, então, quando nós cremos, quando nós recebemos o Espírito Santo é o penhor da herança de Deus, que vai chegar naquele grande dia, aonde o Espírito Santo entregará a igreja para o seu Filho Jesus Cristo, para o Filho de Deus, né? O noivo que virá buscar a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Naquele dia o Espírito Santo entregará. Por isso que lá em Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, então isso é maravilhoso nós poder ver que nós somos objeto do Senhor, esse prazer do Senhor, que somos nós. Então nós podemos deslumbrar tudo isso, irmão, esse grande amor que o Senhor trouxe a cada um de nós, né? Mas na sequência, no capítulo 2 de Efésios, nós teríamos muito mais textos aqui no capítulo 1, mas eu quero pegar alguns textos só para mostrar, irmãos, como foi precioso o nosso novo nascimento, como foi precioso a revelação do Senhor para nós. Primeiramente, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, mas nós fomos escolhidos e destinados a ser filhos de Deus. Não é algo pequeno não, irmãos. Mas aqui no capítulo 2 ele vai trazendo mais argumentos para nós podermos ir aos pés do Senhor e poder clamarmos pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes nós não temos ainda nem força para crer, mas nós clamarmos ao Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo, eu quero nascer de novo. Senhor, eu preciso dessa vida de Cristo em mim. Sabe? Então, esse é o grande segredo, é ouvir o Evangelho da nossa salvação. E tendo nele também crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Sabe, esse selo ninguém mais vai poder quebrar, a não ser Deus. Porque uma carta, humanamente falando, uma carta selada, irmão, que você envia para alguém, se alguém quebrar aquele selo, tem um julgamento sobre aquela pessoa, né? E quanto mais Deus, irmão, Deus nos selou com o Santo Espírito da promessa, quando nós cremos, né? Deixem aí marcado, vamos lá para Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo 11, verso 29. Nos fala assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. Quando nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, nós temos com a nossa vida eterna garantida, porque o Espírito Santo vai nos entregar naquele grande dia, ou seja, pela nossa própria vontade de sermos despidos da velha natureza agora, ou no reino, para nós sermos disciplinados. E a Bíblia não relata muita coisa sobre a disciplina do reino. Ela só fala assim:
nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, então é um lugar bastante que nós vamos ficar, aqueles que não forem trabalhado pelo Espírito Santo nessa vida, irmãos, vai passar por muita dificuldade, sabe, no reino. E quanto àqueles que foram fiéis estarão reinando com Cristo. Isso é algo maravilhoso. Mas aqui em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, nós vamos ouvir a seguinte palavra do nosso Senhor dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe, então o Senhor preparou tudo para nós, e nós temos ricamente a palavra mostrando para nós o amor de Deus, o Senhor vindo a cada um de nós, o Senhor se revelando a nós, o Senhor mostrando o seu grande amor para com cada um. Quando nós estávamos mortos, nós não tivemos, a única coisa que nós entramos para a nossa salvação foi com o nosso pecado, porque nós estávamos mortos. Um morto não pode, mortos, quando eu falo morto, é um morto espiritual. Nós não tínhamos condições, irmãos, e o Senhor veio com a bondade e misericórdia dele, e pela sua graça, nós fomos salvos, né? E aí o verso 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, irmãos, presta atenção, nem a fé é nossa, foi Deus quem nos deu fé para crermos. Foi Deus. Lembra de João Batista? Quando o povo chegava, ele dizia raça de víbora, né? Então, João Batista, ele mostrou a natureza pela qual o homem tinha, uma raça de víbora, né? E ele pregou o batismo de arrependimento. Para nós crermos, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Então o Senhor se revelou a nós e mostrou que nós somos pecadores. E nós precisávamos de um Salvador. Então nós nos arrependemos, nós cremos e nos arrependemos. Você não se arrependeu para você crer. Primeiro você creu e depois você se arrependeu, né? Então isso é muito precioso, você começar a ver a palavra do Senhor e ver os arranjos do Senhor para com cada um de nós. Mas avançando um pouquinho mais, irmãos, ainda dentro do aspecto de nós vermos o reino, de nós sentirmos como que é esse reino precioso de Deus, que tudo que Ele traz para nós, no capítulo 3, nós vamos ver o verso, a partir do verso 16, que ele fala assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, penso que esses textos que nós lemos nos mostram que amor é esse que veio até nós. Que amor é esse que conquistou o nosso coração
e nos faz poder ver que nós estamos no final dos tempos, que nós estamos, que o Senhor está às portas para vir, né? Então aí nós precisamos, de tudo isso que nós olhamos, nós precisamos ter um posicionamento diante do Senhor, que é o segundo passo, né? É tomarmos posse, vermos o reino de Deus. Agora Ele deseja que nós entremos nesse reino. E como que nós entramos nesse reino, irmãos? Não, como diz lá o texto que nós lemos, né? Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias, não em bebedice, sabe? É andar. Agora, até agora nós estávamos deslumbrando tudo aquilo que Deus fez por nós. Agora Ele diz assim: andem, tomem a sua cruz e sigam-me. Você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, tome um posicionamento diante de mim para que você possa andar, né? E aí nós podemos agora olhar a segunda parte de Efésios, que começa no capítulo 4. E o que mais destaca do capítulo 4 até o capítulo 6 é a palavra andar, né? E ele começa aqui no verso 1 dizendo assim: rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Então, vamos entender bem isso aqui, irmãos. Nós que deslumbramos, nós que o Senhor nos conquistou pelo seu grande amor, que nós cremos na obra de Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que Ele nos chamou antes da fundação do mundo, que Ele nos habilitou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora Ele diz: vocês são meus prisioneiros. Primeiro aspecto, nós fomos conquistados pelo amor de Deus. Agora nós somos prisioneiros por amor de Deus. E aí ele diz assim, para que nós possamos, como prisioneiros, nós possamos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Qual vocação, irmãos? Qual é a vocação que nós fomos chamados? Para sermos santos, para sermos filhos irrepreensíveis perante Ele. Então nós somos filhos de Deus, mas não filhos bebês espirituais, porque quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na obra da cruz, nós nascemos de novo, somos filhos bebês espiritual, mas o desejo do Senhor é que nós sejamos alimentados e nós cresçamos, desenvolvemos. Por isso que ele chama a atenção. Por isso que o andar só acontece no capítulo 4. Ele mostrando tudo aquilo para nós nos fortalecer, mostrando o amor de Deus, mostrando o cuidado de Cristo para com cada um de nós, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E agora ele diz, agora vocês podem andar. Porque vocês já têm uma base, vocês já estão deslumbrando o reino de Deus. Agora vocês precisam caminhar para que vocês entrem nesse reino. E para entrar nesse reino, o primeiro aspecto que nós precisamos compreender é que nós somos prisioneiros de Cristo. Nós somos escravos de Cristo, sabe? Escravo por amor, não por obrigação, porque o Senhor nunca vai nos obrigar, irmãos. O Senhor nunca vai. O diabo, sim. O diabo vai arrombar o seu coração. O diabo vai tripudiar em cima de cada um de nós, se nós permitirmos. Mas agora Deus não. Deus, o Senhor Jesus, ele vem com seu amor e ele vai nos conquistando aos poucos para que nós possamos amá-lo, assim como ele nos amou, sabe? Então, primeiro aspecto, nós precisamos, somos prisioneiros e nós precisamos andar dignamente como naquilo que nós fomos chamados.
né? Andei de modo digno da vocação a que fomos chamados. E aí, como que nós andemos, irmãos? Como que nós vamos andar dignamente? O verso 2 diz assim: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E isso aqui, irmãos, são atributos de Cristo. Esse humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, são atributos do Senhor Jesus. Quando nós andamos para que Cristo seja formado em nós, então essas verdades vão vindo para nós. E nós vamos começar a ser humildes, nós vamos começar a ser manso, nós vamos ser longânimo, porque isso não é de nós. É a vida de Cristo em nós, quando nós andamos de modo digno daquilo que nós fomos chamados, né? O verso 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos. Sabe, é uma coisa que nós precisamos exercer a misericórdia um para com o outro. Assim como o Senhor usou de misericórdia para conosco, nós possamos nos esforçar, porque, irmãos, pensa bem, o Senhor é maravilhoso. A hora que nós cremos, nós fomos colocados num corpo espiritual. Sabe, num corpo espiritual onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Nós somos os membros desse corpo. Mas aqui nessa sala nós estamos em 30, 40 pessoas com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, mas o Senhor nos juntou para sermos membros uns dos outros, para termos a mesma mente e a mente de Cristo. Então nós precisamos urgentemente nos esforçar para preservar a unidade do Espírito, porque assim como o Espírito habita em mim, ele habita em cada um daqueles que creram, e é o mesmo Espírito, não é outro Espírito. E esse Espírito vai falar com cada um de nós, para que nós tenhamos uma mente, tenhamos um só coração, tenhamos uma só vontade. Sabe, então o Senhor vai dizer assim, por isso que ele diz lá em 2 Coríntios, não precisamos ir lá, mas 2 Coríntios capítulo 10, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aquela velha vida já passou, irmãos. Aquela velha vida nossa já passou. Agora tudo se fez novo. E qual que é esse novo? É a mente de Cristo que o Espírito Santo está implantando em cada um de nós. Por isso que nós precisamos nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Essa comunhão do Espírito que há entre nós. Porque todos nós recebemos o mesmo Espírito. Porque o verso 4 diz assim: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. E qual que é essa esperança que nós temos? Todos nós precisamos ter, todos nós precisamos anelar, irmão, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar pronto para que Ele venha buscar a sua igreja, para que Ele venha, para que nós possamos reinar com Ele. Então, esse deve ser o nosso maior desejo, e esse é o desejo pelo qual nós fomos selados com o Santo Espírito para nos entregar nesse grande dia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o anelo, é um só corpo, onde nós somos os membros e Cristo é o cabeça desse corpo. E o Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós sejamos aqueles pelos quais o Senhor possa... o Espírito Santo trabalhando em nós para que nós possamos desejar a vinda do nosso Senhor para Ele nos levar, né? O verso 5 diz assim: há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Sabe, então como que nós vamos poder, como que nós não vamos nos esforçar, irmãos, porque há um só Deus e esse Deus habita em cada um de nós pelo Espírito Santo. Tá, irmãos? Isso traz uma alegria para nós, isso traz um gozo para que nós possamos andar dignamente, como em pleno dia, sabe? Mas vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. O capítulo 5, se caso os irmãos lerem todo esse capítulo 4, os irmãos vão ver quão precioso é, irmãos, o reunir da igreja, o desenvolver do Senhor, os homens, dons que o Senhor deu para a igreja no verso 11, sabe? Ali, nesse capítulo 11, no verso 11, ele nos fala que nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas com um único objetivo, irmãos, para que com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Sabe? Então há um serviço, há um desenvolver, há um andar, sabe? Então quando a gente olha em vários versículo aqui tem a palavra andar, né? Mas no capítulo 5 nós vamos encontrar algo muito precioso no verso 1 e no verso 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Né? Então, mais uma vez, irmãos, como que nós vamos ser imitadores de Deus? Né? Como que nós podemos ser imitadores de Deus? Somente quando nós tomarmos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Somente assim, irmãos, nós vamos poder ser imitador de Deus e andar em amor. Andar em amor. Quer dizer, não é o nosso amor. Lembra que lá em Romanos capítulo 5, verso 6, se não me engano, diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado. Não foi nos dado em conta-gota, não, irmãos. Foi derramado nos nossos corações. Então, por isso que nós podemos andar em amor. Não é o nosso, é porque o amor de Deus foi derramado em nós. Então, nós temos todo o suporte pelo Espírito Santo de poder amar aqueles que muitas vezes traz muitas dificuldades para as nossas vidas, porque não é mais nós quem vivemos, é Cristo quem vive em nós. Agora nós vamos ver nesse mesmo capítulo 5, o verso 8 e o verso 9. Diz assim: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então esses versos trazem uma clareza para nós e mais um texto de andar, mas não como antes nós éramos treva, agora nós somos luz no Senhor. Nós somos luz. Irmão, nós precisamos compreender que lá em Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor olha para os seus discípulos e diz assim: vós sois a luz do mundo.
Vós sois a luz do mundo. Irmãos, a quem o Senhor confiou que o homem pudesse ser a luz do mundo? Ele confiou no Espírito Santo que nos deu, para que nós pudéssemos, e assim como ele falou para os seus discípulos, ele falou para nós, porque a palavra traz essa mesma conotação para nós somos a luz do mundo, né? Então, devemos andar como filhos da luz, né? Andar, para que nós possamos reinar com Cristo, nós devemos andar como filhos da luz. E aí ele vai instruir, o Senhor vai começar a trazer algumas instruções no nosso dia a dia. Instruções no casamento, para a esposa, para os pais, para a esposa, para o marido, para os pais, para os filhos, para os servos, como que nós devemos proceder, né? Em tudo isso o Senhor vai trazendo essas revelações para que nós não sejamos, porque nós somos, lembra que nós somos prisioneiros de Cristo. E se somos prisioneiros dele, então ele vai nos instruir em todas as coisas pelas quais nós devemos andar, né? Então, irmãos, mostrando todas essas verdades para nós, agora nós chegamos no capítulo 6. E aqui no capítulo 6, nos mostra como é que nós devemos andar o nosso dia a dia como filhos de Deus, como filhos da obediência, né? A partir do verso 10, nós vamos poder ver assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, irmão, nós podemos, quanto ao mais, vocês devem ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Irmão, não pense que nós temos força. Nós só podemos andar de modo digno se nós confiarmos na força e no poder de Deus, e não nas nossas próprias forças, porque em nós não há força nenhuma, né? E ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmão, nós podemos ver que nós temos um inimigo que vai pegar firme conosco, porque nós éramos dele, nós éramos filho espiritual do diabo, mas nós saímos dessa força maligna, porque Cristo foi lá e nos tirou. Agora, irmãos, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele mostra assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o diabo quer que nós lutemos uns contra os outros, mas nós vimos que nós devemos nos esforçar para preservar o vínculo da paz. Nós precisamos nos esforçar para preservar o vínculo da paz, o vínculo que há entre nós, porque todos nós recebemos o mesmo Espírito, todos nós fomos chamados por Deus como filhos, né? Então, mas o diabo ele traz para que nós possamos, para que se nós não estiver firme no Senhor, para nós ficar lutando um contra o outro. E aí ele ganha terreno. Porque se nós ficar lutando um contra o outro, nós não vamos avançar. Nós não vamos andar de modo digno. Nós vamos começar a andar com ira. Nós vamos começar a andar com discórdia. Nós vamos começar a andar fora da comunhão do Senhor, sabe? Por isso que a gente vê hoje, irmão, tanta divisão no corpo de Cristo. Por pensamento de homens
O corpo de Cristo se divide, um vai para cá e o outro vai para lá, né? Por pouca coisa, por pensamentos de homem. Mas se nós nos esforçar no vínculo da paz, nós vamos perceber que nós somos diferentes, mas a mesma mente precisa ser formada em cada um de nós. E o diabo, então, ele tem ganhado muito nessa questão de fazer com que os homens lutem contra os homens, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo. Sabe, então, como nós precisamos? E aí diz assim no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então essa é a nossa posição, irmão. Tomai essa armadura, que essa armadura, se nós formos ver aqui, é o próprio Cristo. É a vida de Cristo em nós, pela qual nós podemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Então, irmãos, isso aí é algo extraordinário para cada um de nós, né? Resistir, e eu quero só chamar a atenção nesse verso 13, porque os outros versos que nós lemos não precisa nem de explicação, irmãos, porque o verso 14 fala: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Quem é a verdade? Cristo diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo é a verdade. Quem é a justiça de Deus? Cristo é aquele que cumpriu toda a justiça, né? Então, e aí, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e a nossa inclusão nele. Sabe? Então nós vamos tomando todas essas verdades para nós, e nós vamos chegar à única conclusão: que nós precisamos nos revestir de Cristo, para que nós possamos viver, né? Mas esse verso 13 eu quero chamar a atenção para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 em diante. Como que nós resistimos no dia mau? Diz assim, o verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o que é nos humilhar, irmãos? É reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. É reconhecer, saber que Ele é soberano sobre as nossas vidas, né? E aí diz assim, o verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então isso é resistir no dia mau, é lançando sobre o nosso Senhor toda a nossa ansiedade. O verso 8 diz: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda paz, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém?
Aqui está o segredo, irmão, pelo qual nós podemos resistir no dia mau. É lançando sobre ele, resistir firme na fé, porque o diabo, ele é um adversário terrível e ele vai fazer de tudo, irmão, para nos atrapalhar a nossa caminhada, né? A nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Amém? Importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Sabe, é o tribunal aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 4, lá vai dizer que o julgamento começará pela casa de Deus. É pela casa de Deus. E aqui então todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Naquele grande dia, naquele dia, quando Cristo vir buscar a sua igreja, então todos nós vamos comparecer perante o tribunal para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito. Então tudo isso que nós lemos, irmãos, são textos para nós levarmos para casa, meditar diante do Senhor, irmos aos pés do Senhor e sondar o nosso coração para dizer assim: Senhor, como eu estou? Porque cada um de nós tem capacidade de sondar o seu coração e ver quais são os desejos que está prevalecendo em nós. E há tempo de arrependimento. Por isso que o Senhor tem chamado a atenção, irmão, tempo de arrependimento para que a vida de Cristo possa ser manifestada em cada um de nós. Porque, irmãos, vai chegar. Esse tempo está para chegar. Depois que se estabelecer, depois que o Senhor voltar, não há mais tempo para nós. O tempo é hoje. Como diz lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude, sabe, a compreender que o privilégio de cada um de nós, fomos chamados para sermos santos, sermos irrepreensíveis perante Ele. Fomos predestinados para filhos por meio de Jesus Cristo, sabe? Então isso traz uma realidade muito grande para nós e aí nos habilita a andar de modo digno daquilo que nós fomos chamados. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e o Senhor realmente possa trabalhar em nós para sermos essa igreja gloriosa que vai honrar o Senhor quando Ele voltar. Amém?